de onda é a característica da monocromaticidade, ou melhor, traz para o laser a característica importante de monocromaticidade. Os lasers mais atuais, eles têm uma excelente monocromaticidade. Alguns dos lasers um pouco mais antigos têm uma variabilidade muito grande. E mesmo assim, os mais atuais passam por uma variabilidade. Mas não na saída do laser. Não é que sai um pouco vermelho, depois um pouco róseo e depois um infra. Não. A variabilidade é assim. Na esfericidade, quando aplica-se o laser na região pontual, normalmente a região central desse laser ela é mais intensa. Há uma potência luminosa maior ao centro desse laser e a parte periférica menos. Se você observar, quando você aponta uma ponteira laser para a lousa, ela fica redondinha, não fica? Se você aproximar bem essa ponteira laser e analisar esse contorno, não vai ser assim, ó. Será mais ou menos assim, ó. Ele fica espalhado, onde a região central tem uma monocromaticidade bem bacana e a região periférica fica um pouco mais clara. Então, hoje em dia se trabalha em prol de uma perfeita, digamos assim, monocromaticidade, perfeita coerência e perfeita colimação. Então, quanto mais puro o laser, não é? Quanto menos variabilidade de cor ele tiver, melhor para a interação com o tecido biológico. Porque o laser é um equipamento potência dependente, dose dependente. Não é? Quanto mais energia ele produz, melhor para o corpo. Então, quanto mais potência ele tem, mais energia. Outro ponto é a coerência. Isso é deveras importante. Aqui eu tenho luzes coerentes, ou feixes, ou fótons coerentes, e fótons com não coerência, ou incoerentes. Dá para notar. Então, por exemplo, aqui eu tenho um feixe luminoso, apontado para a parede. Vamos brincar de fótons, por exemplo. Então, aqui eu tenho 3 fótons. Eu sou um fóton, o Éder é um macro, é outro fóton, o Kenji é outro fóton. Imagine, e a gente está caminhando, nós temos que caminhar com coerência, não é? Então os 3 devem caminhar em forma de onda senoidal ou sinusoidal, não é? Em prol de alcançar o tecido alvo. Isso é uma coerência. Incoerentemente é se eu partir de uma maneira, ou temporalmente de uma maneira, o Kenji em outra e o Fábio ou o Éder em outra. O que acontece é o seguinte, a coerência aumenta a potência, sem dúvida. Um outro exemplo, suponhamos que eu tenho uma parede de gesso ali. Eu sou um fóton e a minha potência é medida em pounds. E eu vou lá, eu sou um fóton, vou lá e dou um soco na parede de gesso, nada acontece. Aí vem o Kenji em outro momento e dá um soco. Aí vem o Éder em outro momento e dá um soco. São potências individuais, de fótons individuais, mas que naturalmente estão agindo de maneira separada, em separado. Em momentos diferentes eu tenho o fóton colidindo com a parede de gesso, em momentos diferentes. Isso reduz meu momento potência. Imagina se eu, o Éder, o Kenji, o Fábio e todos os outros fótons possíveis da sala, se nós todos formos ao mesmo instante, nossa mesma coerência, e dermos um soco na parede de gesso, o que vai acontecer com a parede de gesso? Vai furar, vai quebrar. Então a coerência evidentemente aumenta a minha característica de interação com o tecido biológico, sim ou não? Sim. Nossa, obrigado. Sim ou não? Tô brincando. Colimação, o que é a colimação? Colimação também ajuda nesse processo de tratamento e nesse processo de extração da melhor potência e do maior aporte energético do tecido. Então o que é a colimação? Eu preciso saber se o meu raio ele é paralelo, se ele é convergente ou se ele é divergente. É a mesma coisa uma lanterna. Se eu pego uma lanterna e vou aproximando da parede, a luz vai ficando convergente, mais próximo. Se eu vou afastando a lanterna da parede, a luz vai divergindo e eu perco essa potência, no caso em fótons. Então, tudo isso para dizer o seguinte: para o laser funcionar mais e melhor, você tem que aproximar ou distanciar a caneta do laser do tecido? Aproximar. Quanto mais próximo do tecido, tem menos o quê? Menos
perda, obviamente, luminosa periférica. Eu concentro a energia luminosa. Por isso que vai a primeira dica do tio. Quando você for aplicar o laser e o tecido for mais profundo até, aliás, do que você imagina, ou que talvez o seu equipamento possa quase alcançar, faça uma leve pressão, inclusive, no tecido. Você acaba estenosando até os vasos periféricos, eles não te roubam aí de maneira refratária a onda luminosa, e o laser vai até um pouco mais profundo e onde você realmente precisa. Ah, professor, mas a área está contaminada. Ah, professor, eu vou encostar a caneta, vou contaminar a caneta. Tem um negócio chamado papel filme. É do capeta aquilo, você embrulha qualquer coisa aquele negócio. Põe um papel filme na caneta. Tem gente que põe camisinha, você não vai passar foto nenhuma ali, né? Aliás, passa outras coisas, mas não passa foto, né? Você tem que colocar o papel filme na ponta da caneta, se não há meio de contaminar o paciente, obviamente nem meio do paciente contaminar a ponta do laser. Deu para entender? Papel filme.